Me conta um pouco como é que seu pai começou a se envolver com esse negócio de pinturas de carros de corrida e também de capacetes. Na verdade, assim, o meu pai, ele tinha oficina lá em Santo Amaro, que é perto de Interlagos, e em Santo Amaro se concentravam várias equipes na década de 70, Olha só aí, 60 ó. para 70. Que legal. Quem está aí atrás de você? Olha, o Sidão e o Nelson. Isso aí Saudoso foi naquela Cid. oficininha onde você me conheceu. Sim, sim. Naquela travessa e quem tirou a foto fui eu. Olha, que legal. E aí, de repente, meu pai e o sócio dele, o Rubão, que você conheceu, conheço. também falecido, resolveram fazer um carro para correr. Porque todo mundo corria e tá aquela coisa, vamos fazer um carro. E fizeram lá um carro e puseram na pista, o carro faltava um monte, mas enfim, entraram no meio. Né? Eu, antes disso, eu já ia com meu avô para a pista. Que legal. Na década de 60, de 65 para frente, eu vivia grudado com meu avô Nelson Mosca. E a gente não ia para o estádio, chegamos aí para o estádio, mas a gente gostou, meu avô era mecânico. Que legal. E ele adorava carro e chegou aí ver subida da Gávea lá, que era o seu Chico Landi, ele ia atrás. Então, isso pegou em mim e quando eu me vi, eu estava ajudando meu pai numa loja de carros. E daí ele, de repente, começou, quando chegou a Super V no Brasil, que vocês não vão lembrar disso, mas era uma categoria como se fosse uma Fórmula 3, mas era uma categoria que tinha um grid assim de 35, onde começou 40 o Piquet, por exemplo, né? O Alfredo Guaraná, o Ingo, o Ingo, né? Hoffman. E o meu pai já estava no meio, era conhecido, porque o carro dele não andava, mas era bonito. Daí o Ingo comprou uma Brasília para correr de divisão 3, que era Super V e divisão 3. O Ingo corria nas duas. A divisão 3, para quem não é dessa época, é mais ou menos equivalente. Os carros são diferentes, obviamente, mas uma Stock Car de hoje em dia, né? Onde tinham pilotos, os melhores pilotos do Brasil. Os melhores pilotos estavam na divisão 3. E daí o Ingo pintou essa Brasília, meu pai pintou essa Brasília meio assim, vou pintar. E pintou. E o carro ficou fantástico. Nesse meio tempo, veio o pessoal do Giba, que era o preparador do Piquet e tudo mais. Veio um cara lá, que era um cara do Rio, falou, quero pintar o capacete. Daí meu pai, pintar capacete, tá aquele negócio. Mas ele foi lá, pintou o capacete, entregou. Depois de uma semana o cara voltou. Esse aqui também quer pintar. Isso foi que ano mais ou menos? Isso foi 73 para 74. Ou seja, 50 anos atrás. Mas hoje a Cid Porque ficou a Cid completou 50 anos. Que legal. Né? E aí a coisa começou a crescer. Meu pai tinha abandonado a oficina de pintura, de funilaria e pintura. Ele voltou com a pintura. E o meu pai, ele tinha um poder de criação tão bom, né? E ele olhava para o cara, ele era performático, então não sei o quê. Eu olhava para o Max, capacete rosa da Barbie. A Barbie que o filme tá. Então, o filme tá agora, tu mostra o mas ele era assim, então ele sabia vender o produto dele, né? E teve a minha ajuda, assim, ó, você precisa aprender isso aqui. Falei, vamos embora. E o meu primeiro trabalho foi assim, 200 capacetes de skate para Gladson. Inclusive, legal. Eu tenho um lá Gladson na oficina. que patrocinou o Senna, inclusive, né? Exato, o Senna, o Nelson, né? A Gladson patrocinava todas as categorias. E todos os carros era a gente que fazia. Mas pode falar, Pássia, desculpa. Não, eu ia tocar nesse assunto, porque a gente está com um Raí aqui também, né? E eu falei que os dois se complementam, porque a gente está falando agora da pintura de capacete. E falei lá também no início que eu conheci o Raí fazendo a primeira matéria. E a primeira matéria, justamente, porque o Raí é o nosso brasileiro, que em 2017, no meio de um concurso com 8 mil desenhos para capacetes. Só 8 mil? Para quem? Para nada mais, nada menos do que o heptacampeão mundial, Lewis Hamilton. Confere? Confere. E foi ele que passou nesse concurso, foi ele que em 2017 começou a fazer os desenhos pro capacete do Hamilton, né? Então, é interessante porque você está falando
de como a vida, né, vai te encaminhando para fazer coisas. Você está falando do seu pai, que você começou a desenhar. E o Raí, lá no comecinho também, para fazer capacete, ele é design, mas ele não queria mais. Ele já tinha desistido desse mundo. Ele falou, eu não vou mais fazer isso, não está dando certo. E aí veio a vida e falou, não, rapaz, você vai ter que voltar a fazer isso. Queria que você contasse também esse teu comecinho de história com capacetes. Isso foi lindo, né? Porque eu falo que o automobilismo me salvou, né? E esse cara aqui me salvou junto. Então, eu tinha acabado de fechar uma segunda agência de publicidade em Campinas. E minha esposa Sabrina ficou grávida da nossa Helena. E eu falei, bom, eu preciso dar um jeito nisso, né? Não dá para ficar, né? Preciso tomar um rumo, né? E eu já tinha até fechado a agência, tal, desinstalado os softwares da minha máquina. Eu estava fazendo cursinho preparatório para concurso público, de qualquer coisa, auditor da Receita, o que viesse, totalmente fora, né? E aí apareceu o concurso do Bruno Senna. Em 2010, o Ayrton completaria 50 anos de idade. E aí meus amigos começaram, eles viram no Twitter e começaram a me mandar. Raí, você viu isso aqui? Você viu isso aqui e tal? Falei, puxa, cara, mas nem software eu tenho instalado mais, melhor não, tal, não sei o quê. O pessoal insistiu, falei, tudo bom, vamos participar. Aí eu falei, olha, que se eu ganhar esse concurso ou ficar bem colocado entre os 3 primeiros, alguma coisa assim, que seja um sinal para eu continuar, né? E graças a Deus a gente acabou vencendo. Mas o que mais bom de concurso, viu? Eles falam uma simplicidade, né? Acabei vencendo um concurso com 8 mil participantes. Não, e o grande chamariz de tudo é que, assim, é uma homenagem para o Ayrton, né, meu grande ídolo no esporte, através do Bruno, que é família, pintado pelo Cid Mosca, pelo Alan Mosca. Era o melhor de tudo, entendeu? Então não tinha como não participar. O que aconteceu nessa época é que eles queriam fazer uma competição de âmbito mundial. E quem estava selecionando, além... Meu pai já estava doente, mas ele também participou. Eu, meu pai, algumas pessoas do Instituto, o Bruno, né, a Bianca. Que é a sobrinha e o sobrinho do Ayrton. Acho que a dona Neide também. Bom, o pessoal do Instituto. E... Juro, quem bateu o pé para ser o dele, porque quando chegou, foi afunilando, ficaram 10 capacetes. E daí eu falei, é o do Raí. Eu não conhecia ele, eu não conhecia. Tinha outras coisas muito boas lá, mas eu falei, não, esse, porque ele representava os 50, aparecia o número 50 e quem olhava achava que era a pintura do Senna. A pintura do Senna. Mostra pra gente esse capacete, Raí, que tá do seu lado aí, ó. Esse capacete que fez essa união aí de todos vocês. Exatamente. Olha que bonito, realmente muito legal. Dá para ver o número 50 ali, né? O 5 ali em cima. Exatamente, o 5. Né? Aqui você tomba o capacete, você vê o número 3 do tricampeonato. Então, aqui você aqui tem... é um 3, aqui você tem as número estrelas, as tricampeonato. Estrelas. Exato. Então, o e essa parte redonda, o que é? Então, uma coroa que ela... uma coroa, desculpa. Ela tem uma coroa de estrelas aqui, né? Onde 3 se destacam justamente do tricampeonato. Entendeu? E eu lembro até do Alan me ligando, nosso dia que ele me ligou, atendi, aqui é o Alan Mosca, eu tremi assim, nossa. Não, é muito legal isso. É gozado, né? É gozado. E aí, ó, ele falou, Raí, eu tinha feito isso bem grande aqui em cima, não sei se você lembra desse detalhe. Ele me ligou, olha, podemos deslocar para frente, diminuir um pouco, tem uma tomada de ar aqui. Eu falei, meu... Por favor, tá falado, né? E eu me lembro dele perguntar sobre o verde e o azul. Você tem alguma sugestão? Eu falei, eu manteria o azul escuro do Ayrton, mas o verde, vamos colocar um verde metálico só para dar uma modernizada. Sim. Deixar um pouquinho mais contemporâneo, né? Ele gostou da ideia. E se vocês olharem as sombras, né? Sim. Tem uma profundidade passando por cima. Quando eu desenhei esse capacete, eu imaginei como o Cid desenharia. Olha que legal. Então, esse foi meu ponto de partida, porque por gostar de automobilismo desde criança e de desenho também, o que eu pensei? Eu preciso imaginar como que o Cid faria isso. Que legal. Porque é quase uma heresia mexer no desenho do Cid. Então, vamos mexer direito, né? Então, foi isso que eu pensei, basicamente. E o Cid aprovou, você sabe disso, né? Exatamente. Ele também não chegou a conhecer meu pai, porque no ano seguinte meu pai faleceu. Em 2012, eu chamei o Raí
para ele conhecer a empresa. Olha que legal essa imagem aqui. Desculpa te interromper. O Bruno. Bruno Senna. Eu fiz 2, nós pintamos Isso. 2. O Bruno correu, o que ele correu deu pro Raí e o outro ficou para ele. Né? Que legal. E o que aconteceu é que eu chamei o Raí lá e fizemos uma reunião, eu, ele, a Estela, e conversando com ele, eu convidei ele para trabalhar na nossa equipe. E antes do Raí chegar na equipe de você, já tinha alguém que não era Então, da a equipe? gente fazia um rabisco lá, porque a gente começou a precisar do layout. Porque hoje todo mundo quer o layout. Mas na época do Cid, ele olhava para cada cara, ele desenhava, é isso aqui, e o cara aceitava, entendeu? E você tem uma ideia, nessa época, Alan, quantos layouts vocês fizeram ao longo desses anos? Muita coisa. Mas, eu tenho assim, pastas lá. Olha aqui, ó, alguns aqui nessas fotos, olha a quantidade. E eu imagino assim que por mais que tenha 2 artistas, né, você e seu pai fazendo os layouts, desenhos, mas chega uma hora que a Haja Não, imaginação... a máquina hein? pifa mesmo. A máquina, que qualquer coisa que você crie, imagino, eu não sei, você me corrija se eu estiver errado, você fala assim, isso que eu estou criando já ficou parecido com o capacete do fulano ou do ciclano, como é que... Mas mesmo assim, como é que vocês conseguiram, Porque a antes gente- da chegada do Raí, desenhar tanta coisa? Por experiência, você vai atingindo um nível de conhecimento e você, lógico, você começa a falhar e começa a querer fazer, né, seguir uma tendência. Às vezes o menino chega lá e fala, pô, eu gosto do Hamilton. E aí? Eu quero igual. Não, vamos mudar, né? Vamos mudar um pouquinho, o tio vai fazer aquilo, mas se deixar, Quero mesmo. eles querem igual, entendeu? Mas a gente vai dosando para não copiar nada de ninguém. O seu lá, já apareceu gente lá, eu gosto do capacete do Max, daí eu pego. Né? Não é verdade. Você não acredita, mas Não, eu é verdade. acredito. É difícil acreditar. Eu ia querer o do Hamilton, a louca. Não, e aí você vai controlando justamente para não fazer igual. Aí tem que ser o capacete grande, e né? eu pra ser tenho igual do arquivo, eu tenho ficha lá desde essa época de 73, que às vezes eu até publico, pego uma ficha lá de 1978. Aí eu escaneio tudo e publico. Nossa, os caras endoidam, meu.